Olá, boa tarde. Mais uma live, estamos começando aqui. Só aguardar um pouquinho, né, até chegar mais gente, para a gente começar a falar. Hoje vamos falar sobre as causas emocionais das enxaquecas e dores de cabeça em geral, né? Quase ninguém tem isso, né? Quase ninguém sofre desse mal. Eu tenho recebido muitos pedidos, né? Oi, Márcia, tudo bem? Bem-vinda. Eu tenho recebido muitos pedidos para falar sobre a enxaqueca, sobre as dores de cabeça em geral, porque são muito comuns, né? Muita gente sofre com isso e a maioria nem sabe exatamente quando começou. Às vezes a gente não presta atenção em quando que começou ou em quanto tempo perdura, se existe um dia, um tempo, um horário que é mais ou é menos. E tudo isso é importante para a gente diagnosticar a causa. Vou colocar aqui uma musiquinha para a gente ir ouvindo. Oi, Val, bem-vinda, Val, bem-vinda, Vanessa, Drica, minha querida, tudo bem com vocês? Que bom, Tati, que bom ter vocês aqui. Todo mundo aí com dor de cabeça? Vai me falando aí, quem tem e quem tem, que tipo que é. Se vocês já prestaram atenção, se existe um período que é mais ou menos, que intensifica mais. Tá ansiosa, né, Tati? Você já tinha falado na outra live, né, de insônia, que estava ansiosa para enxaquecas. Chegou o dia. Larissa, bem-vinda. Paula, querida Paula, colega. Sério, Vanessa? Oh, meu Deus. E como é que é? É com frequência? Faz tempo que você sente? Minha amiga, amiga, comadre. Ó, as amigas do crochê, Pauluce Crochê. Né? Eu não sei se todo mundo aí sabe, né, tem muitas que estão aqui que já sabem, mas tem algumas aí que acho que ainda não, que me conhecem daqui, né, da terapia, e não sabem que além da terapia eu tenho um ateliê. E Aline, bem-vinda. Eu vou deixar salva, Paula, não tem problema não. Obrigada pela passada. E outra, né? Você já é colega de profissão, colega de MPC, né? Sabe do assunto. E depois eu vou deixar gravado, se você quiser ver, tá bom? Obrigada pelo prestígio. Que legal, gente. Bom ter todas vocês aqui. Bom, então vamos lá, a gente já está com uma quantidade. Irmão, ó, a irmã entrando também. Beijo. Então vamos lá, vamos começar a falar. É verdade, Paula, a gente sempre aprende mais, né? Não, sempre tem a acrescentar. Então vamos começar oficialmente falando sobre dores de cabeça. Bom, as dores de cabeça, e assim, acho que quem estava a semana passada, né, ou quem assistiu depois, gravado, a live sobre insônia, eu falei que esse assunto eu preferi fazer em live porque tem muitas particularidades, né? Diferente da insônia, que ela não tem necessariamente uma conotação, um conflito emocional com uma conotação específica, né? A dor de cabeça, sim.
tanto, né, dor de cabeça, enxaqueca em geral, né? Porque a enxaqueca é uma dor de cabeça crônica. Então, os conflitos emocionais têm a mesma conotação. E é algo, inclusive, aparentemente simples, mas né, simples não quer dizer que é tão fácil assim da gente encontrar o conflito inicial. Por quê? Quando eu sinto, por exemplo, uma infecção de urina, uma dor no rim, algo assim, uma infecção, sei lá, né, alguma coisa assim, é mais fácil da gente ir ao médico, né, ir ao médico, procurar ajuda, fazer um exame. Mas quando é dor de cabeça, é uma coisa tão comum, tanta gente sente, e às vezes a gente sente pela vida inteira, e a gente não trata, não é uma doença, é um sintoma. Então ninguém, a menos quem tenha a enxaqueca, quem tem dores assim crônicas por muito tempo, né, que aí muitas vezes acaba procurando um médico, faz exames, neurologista, né? Mas geralmente quando é só aquelas dores suportáveis, a gente toma um analgésico e pronto, né? Vai levando, mesmo que ela seja frequente, mas raramente a gente vai ao médico por conta disso. E muitas vezes, mesmo quando são essas dores crônicas, essas dores, né, essas enxaquecas, eu mesma eu tive enxaqueca durante muitos anos. A minha era principalmente no período menstrual, mas eu tive alguns episódios de enxaqueca mais braba mesmo, sabe? Daquelas de ver estrelinha, que você começa a olhar assim, parece que você vai vendo em quadros, né? Se a gente vai olhando assim, parece que a gente está vendo, a gente não consegue ver nitidamente, parece que são quadros que vão passando na frente da gente, é muito horrível. E aí chega a embrulhar o estômago, né? E fiz exames, fui no neurologista. Enquanto era só aquelas dores no período menstrual, é normal, né? Todo mês tem, um monte de gente tem, é normal, tomava ali um analgésico e pronto. Mas quando eu tive essa crise mais feia, e aí nem era período menstrual, aí eu fiquei preocupada, porque foi algo bem intenso mesmo, e fiz todos os exames, né, neurologista, nada, nenhum. A única coisa que o médico me disse, olha, a gente não tem nenhuma causa física, então é estresse, né? Então é fácil, é só não ficar estressado e pronto. E geralmente é isso, né? Os diagnósticos, quando não se tem diagnóstico, ou é genético ou é emocional é estresse, né? É estresse ou é genético. Via de regra é isso, ou virose, né? Quando é criança, principalmente, é virose, né? E quando não se consegue outro diagnóstico. E eu sempre fui assim, eu acho que foi isso que quando eu encontrei o MPC, né? Esse método que eu trabalho, acho que foi isso que me encantou tanto, porque eu sempre ficava indignada com essas coisas que simplesmente não tem diagnóstico. Como assim? Né? O genético você ainda fala, tá, ainda vai lá, né? Mas, estresse. Ok, então assim, todo mundo vive estressado. Por que um tem e outro não tem? E mesmo as questões genéticas. Se é genética, por que só apareceu agora? Porque eu tenho e de repente minha irmã não tem, apesar que eu e minha irmã, a gente tem tudo meio parecido, né, irmã? Mas tem coisas que uma tem e a outra não. E aí, se é genético, então, por que um tem e o outro não? Não tinha que todo mundo ter? Né? E aí no MPC eu encontrei todas essas respostas, né? Então eu acho que foi isso que me encantou tanto, ao ponto de eu não querer só para mim, né? De eu querer trazer também para as pessoas e transformar isso em profissão, né? E aí, a dor de cabeça, ela tem, então, um conflito por trás. O conflito que origina, os conflitos, né? Pode ser mais de um, e geralmente é mais de um, que originam a dor de cabeça, são conflitos nos quais você se sente impotente ou desvalorizado, ou grandes medos.
A grande maioria, impotência e desvalorização. Porque as dores de cabeça, elas podem envolver aqui o córtex, né, pré-frontal, músculos, em alguns casos pode até chegar, né, no crânio ali, osso. E quando a gente fala de músculo, de ossos, né, do tecido mesoderma, que é o tecido que envolve ali, a gente fala muito dessas emoções no sentido de impotência e desvalorização. Então, no geral, é isso. Mas aí tem as particularidades. E aí, cada parte, conforme o tipo da dor, porque a dor de cabeça ela não tem um único tipo, né? Então, aí, conforme o tipo da dor, ela pode me dar mais pistas. Geralmente serão esses sentimentos, esses conflitos que me fazem me sentir impotente, desvalorizado ou com muito medo. Mas, dependendo da forma e do local, ela me dá pistas mais específicas. Então, por exemplo, eu posso ter uma dor de cabeça aqui na frente, nessa parte frontal aqui, né? E essa parte aqui é onde está localizado o nosso córtex, né? O nosso córtex pré-frontal, que é o responsável pelos nossos pensamentos, pela nossa cognição, né? E então, quando a dor ela é aqui, geralmente esses sentimentos de impotência e desvalorização são em relação a algo intelectual. Então, eu me sinto desvalorizada intelectualmente. Então, por exemplo, sabe aquelas crianças que quando que a mãe fala, você não sabe fazer nada direito, né, você nunca aprende, você não consegue entender, você é burro, moleque, né, coisa nesse sentido, e a criança vai crescendo com aquilo, se sentindo realmente incapaz. E aí, quando chega na vida adulta, muitas vezes começa lá, né? Tem muitas crianças já com dores de cabeça, mas às vezes isso só vai se desenvolver lá na vida adulta, porque ela vai crescer com aquele rótulo, se sentindo incapaz, se sentindo realmente desvalorizada por ser burra, né? E aí, de repente, um dia lá ela está no trabalho e algum colega ou algum chefe, né, fala alguma coisa nesse sentido, esse negócio que você fez não ficou bom, nossa, você não consegue fazer, e aí aquilo ativa aquele conflito. Às vezes, aquele chefe, por exemplo, nunca nem falou nada, mas dependendo de como foi o relacionamento lá com os seus primeiros líderes, chefes, né, e aí pai e mãe, professores, né, lá geralmente a gente começa lá na infância, esse tipo de coisa. Então, às vezes, assim, aquilo já traumatizou tanto que só o fato de você ter que entregar um trabalho, de você ter que mostrar alguma coisa diferente, de você estar passando por uma avaliação, de você ter que fazer qualquer coisa em que você vai ser avaliado, né? Então isso já causa uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça aqui na frente então, né? Porque para remeter a todo esse sentimento de desvalorização e, ao mesmo tempo, muitas vezes de medo. Pode ser tanto o medo de ser desvalorizado, como algum outro medo conhecido, né? Quando a dor é aqui, são aqueles medos conhecidos, aquilo que eu já passei, que eu tenho medo daquele tipo de medo, daquela situação se repetir novamente. Então, aí as dores vêm aqui na parte frontal. Tem as dores na nuca, né? E aí muita gente fala, é pressão alta, né? E de certa forma pode ser, porque o que é a pressão alta? Literalmente é isso, é muita pressão, você está sob muita pressão, se sentindo ali pressionado muito intensamente. E com medos, né? Quando a dor é na nuca, ela remete a conflitos, ela vem de conflitos de algo que me pegou de surpresa, que me pegou pelas costas,
que eu, ou medo de fazer alguma coisa, eu não consigo me visualizar fazendo aquilo, então eu estou começando um novo projeto, mas eu não consigo visualizar isso, né? E aí, por que essa questão, ou visualizar emocionalmente, né? Não consigo visualizar isso acontecendo, porque aqui nessa parte também fica localizado todo o nosso nervo óptico. Então, quando a gente sente essa dor na nuca, muitas vezes a gente pode sentir até lá no fundo dos olhos também a dor, porque afeta ali essa questão do nervo óptico, com esse sentimento de eu não consigo visualizar isso, ou foi algo que eu não consegui ver, que me pegou de surpresa e eu não consegui ver, né? Sabe aquela expressão, foi como uma facada nas costas, né? Me pegou ali de surpresa, né? Eu não tive reação, eu fiquei paralisado. Então essas são as dores na nuca. Ou aqueles medos também, assim, medos desconhecidos, né? Eu tenho medo que aconteça algo que eu ainda não sei o que tenho, né? Porque o medo frontal é aquelas coisas que eu já sei, que eu tenho medo de se repetir. E o medo na nuca não, é o medo que alguma coisa inesperada aconteça, né? Que algo que eu não conheça ainda, de enfrentar algo que eu ainda não conheça, que eu me sinto impotente diante daquilo. Depois a gente tem a dor de cabeça nas laterais, né? Aquelas que principalmente aqui, assim, né? Nas têmporas, né? E quando vem aqui para as têmporas, aí a gente precisa avaliar também a lateralidade cerebral da pessoa, desculpe. E o que é essa lateralidade cerebral? Não é o canhoto e o destro, mas não o motor, né? Porque às vezes eu posso escrever com a mão direita, ser destra, motoramente falando, mas né, o meu cérebro ele é comandado principalmente pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. E aí então eu preciso fazer um teste, é um teste bem simples, é só bater palma. Quando eu bato palma assim, a mão que bate por cima, ó, essa daqui é minha mão que está batendo por cima. Então, essa mão que bate por cima, no meu caso, é a direita. Talvez vocês estejam vendo aí o esquerdo, porque o Instagram espelha, né? Mas é a minha mão direita. Isso quer dizer que eu sou destra. Se eu sou destra, então quer dizer que o meu lado esquerdo do cérebro é o lado que predomina, né? Eu funciono predominantemente com o meu lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo do cérebro é o lado feminino. Então, as pessoas que são destras, aí tem esse lado esquerdo, né, predominante, então vai ter uma energia mais feminina. Isso não tem nada a ver com sexualidade, tá, gente? Tem a ver com sensibilidade, com pessoas que gostam de casa, de cuidar dos filhos, de proteger os filhos, sabe? Essa sensibilidade mais feminina, esse toque mais feminino mesmo, né? Geralmente são pessoas mais sensuais, que gostam mais de se arrumar, né? E gostam de proteger os filhos ali, o ninho, né? Mas gosta de ser protegida, gosta de se sentir protegida, de ter ali o marido, né? Enquanto a criança, né? O pai, né? Ali protegendo. Quem é a mulher que é canhota? Aliás, a mulher não, as pessoas, e aí tanto homem ou mulher, tá? Tô falando tanto homem ou mulher. As pessoas que são canhotas, elas vão funcionar com o lado direito do cérebro predominantemente. E esse lado é o lado masculino. Então, são as pessoas que gostam mais do trabalho, que são mais provedoras, que gostam de proteger, mas proteger do lado de fora, né? Proteger trazendo o sustento, que tem mais por exemplo, num conflito, as mulheres destras, elas vão ter muito mais a tendência de fugir, de se esquivar daquele conflito. As mulheres canhotas, elas vão ter a tendência de ir para a luta, de encarar a coisa, né? Então, é aquela energia mais masculina. Então, novamente, isso não tem a ver com sexualidade, isso tem a ver com
o modo de ver a vida, tá? E aí, por que que eu preciso ver isso, né, na lateralidade? Porque as pessoas que são destras, o lado esquerdo dele, então se eu sinto a dor de cabeça aqui, na minha têmpora, do lado esquerdo, o lado esquerdo ele tem a ver com o relacionamento com mãe e com filhos. Então são conflitos nos quais eu me sinto desvalorizada ou impotente relacionado à minha mãe ou aos meus filhos. Se eu sou canhota e essa dor é na minha têmpora direita, então o conflito é um conflito de desvalorização ou impotência relacionado a parceiros. E quem são os parceiros? O primeiro parceiro da vida é o pai. Depois, irmãos, colegas de trabalho, colegas de escola, amigos, né? Então, assim, basicamente todo relacionamento que não é com mãe ou com filho, né? Então, são os parceiros que a gente vai tendo na vida. Tá. Temporal é isso. E, por fim, a dor aqui em cima, né? Em toda essa região aqui de cima. Essa região a gente chama até de região do padre, sabe? Aquele kippah, né? Que os sacerdotes usam, até algumas outras religiões, judeus, né? Algumas outras religiões usam também. Essa região aqui, ela tem a ver, então, com desvalorização moral ou religiosa. Então, quando eu sinto assim um ataque à minha moral, à minha integridade moral, né? Ou religiosa. Então, eu me sinto impotente ou desvalorizada. É verdade, Misley, é bastante conteúdo mesmo. Então, eu vou deixar salvo sim, tá? Fica tranquila para vocês reverem. Oi, Rê, que bom você por aqui. São informações, né, que ajudam bastante a gente entender, né? E aí, além da localização, da onde é que a gente sente a dor, ainda tem a forma dela. Ela pode ser aquela dor que aperta ou até aquela dor que pulsa, né? Geralmente a dor que aperta, ela não aumenta muito, ela começa e fica ali incomodando, às vezes ela mais intensa, menos intensa, mas é aquela dor que não muda muito a intensidade. Ela começou, ela fica, se ela começou pouco, ela fica pouco, às vezes aquela dorzinha lá no fundo, se ela começa muito, ela já fica muito, mas é aquela dor que parece que você está com um capacete, assim, apertando a cabeça, né? E tem aquela dor que vai pulsando, assim, que parece que tá lá, tem um negócio assim lá dentro, e geralmente essa começa ali um pouquinho e depois ela vai aumentando, vai latejando, né? Então, qual é a diferença? Quando é essa dor pulsante, a dor pulsátil, ela acontece no momento em que você está vivendo o conflito está acontecendo, e aí então as dores são nesse sentido, pulsante. Ou se é aquela dor tipo capacete que aperta, então são aquelas dores que o conflito já passou alguns dias. E já passou, eu já resolvi ou não, né? Não necessariamente eu tenha resolvido, mas passou, eu esqueci, aquela situação já acabou, né? Ficou para trás. E aí então vem a dor de cabeça, e aí por que ela vem depois que já passou? Porque é o que a gente chama de dor na fase PCL, pós-conflitolítica. Pós-conflito, né? Então, durante o conflito, segundo o Dr. Hammer, que foi o criador da nova medicina germânica, durante a fase ativa do conflito, algumas coisas vão acontecendo no nosso corpo. A gente sente aquela emoção, o nosso cérebro vai sendo fragilizado em uma região específica, e aquela região específica, ela comanda um determinado órgão. E ali vai havendo, então, uma certa degradação daquele tecido. Ou, dependendo do tecido, ele pode fazendo uma degradação, ou ele pode fazendo massa, ele pode haver uma proliferação celular ali. E geralmente a gente não sente, no caso da dor de cabeça a gente sente, mas outras doenças, geralmente da fase ativa, a gente não sente sintoma nenhum. É uma coisa que não dói, que não tem ainda, mas está acontecendo ali.
E aí, quando aquilo passou, que você fala, ufa, passou, já esqueci e tal, aí então o organismo vai reparar. Dependendo do tecido, dependendo da onde vão vir as bactérias, os fungos, os vírus, para reparar. Então, por exemplo, se é um tecido que estava fazendo uma proliferação celular, quando aquilo passou, então vem uma bactéria para destruir aquele tecido, aquela proliferação extra de tecido ali naquele local. Um exemplo bem claro disso é quando a tal das carnes assim no nariz, quando você está no conflito, você tranca tudo, você não sente o cheiro, né? E aí, então o que acontece? Eu estou sentindo um cheiro que eu não quero sentir, eu até comentei na live passada, né? Essas questões de rinite, sinusite, né? Eu sinto o cheiro de morte, eu sinto o cheiro de separação, eu não quero, isso não está me cheirando bem, eu não quero sentir isso. Então, o que acontece? Uma proliferação celular ali e o nariz fica trancado, para eu não sentir aquele cheiro. É um programa biológico de sobrevivência. E aí, quando passou, então, aquele conflito passou, então aí vem as bactérias para degradar aquele tecido, porque eu não preciso mais daquela célula extra. E aí o que a gente faz? Toma antibiótico e mata as coitadas das bactérias que estão ali ajudando e a gente pensa que elas estão atrapalhando, né? Falando em nível de dor de cabeça, então assim, durante a fase de cura, esses tecidos que foram ali fragilizados durante o tempo do conflito, vai haver um fluxo de sangue maior ali no cérebro, naquela região afetada, para poder reparar aquele tecido que estava sendo ali fragilizado durante o conflito. Então, esse fluxo mais intenso de sangue, essa reparação desse tecido, é o que a gente sente em forma de dor de cabeça, tá? E aí tem algumas outras coisas que podem vir junto, né, com a dor de cabeça. A dor de cabeça, em geral, é isso, mas às vezes vem algum outros sintomas junto, né? Às vezes tem aquelas dores no período menstrual, né, que era o caso que eu tinha, por exemplo. E aí, quando é no período menstrual, o que isso mostra? É que além desse conflito de se sentir desvalorizada, também tem algum conflito relacionado à feminilidade, ao ser mulher, à perda de território, perda do território feminino, né? Então, o que é o território feminino? Muitas vezes é o meu corpo, ou é essa questão mesmo, eu me senti desvalorizada por ser mulher, né? Eu não queria, ou né, pessoas que já tiveram algum tipo de abuso, né, podem sentir isso também, tá? Então, aí tem essa questão da perda de território associada e esse conflito relacionado à feminilidade. Inclusive as cólicas, né? As cólicas também, as cólicas são principalmente essa questão de conflito relacionado ao sexo oposto, né? Por eu ser mulher e né? de sentir meu território invadido, ou algo nesse sentido. Tá? Então, cólica menstrual também não é normal e também tem causa emocional, tá? Quanto mais intenso, maior o conflito. Assim como as dores de cabeça. Quanto mais intensa, maior foi o conflito. E as dores de cabeça, então, associadas ao período menstrual, então é isso. Desvalorização, principalmente em relação à minha feminilidade. Tontura, né? Muitas vezes, quando a gente está com muita dor de cabeça, a gente sente tontura. E principalmente as enxaquecas. E o que a tontura me mostra? Me mostra que eu estou num conflito de desequilíbrio em relação a uma pessoa ou a uma situação, né? Aquilo está me causando, eu estou me sentindo desequilibrada em relação àquilo. Vômito. Muitas vezes a dor é tão intensa que causa vômito e só quando a gente, depois de vomitar, é que melhora, né? Então, quando tem essa questão do vômito, também está relacionado à perda de território, a algo difícil de digerir, de sentir assim que eu fui roubada no meu território, aconteceu algo de feio, sujo, que eu não estou conseguindo digerir aqui. Eu estou me sentindo desvalorizada com isso que aconteceu e eu não estou conseguindo digerir isso. Então, só a hora que eu boto para fora é que a coisa alivia, né? E é algo que eu queria, era isso que eu queria ter feito. Eu queria
vomitar tudo aquilo, mas eu não pude, né? Eu tive que segurar a barra. Então, eu tentei botar para dentro, mas eu não estou conseguindo digerir. E aí vem, então, a dor de cabeça acompanhada dos vômitos também. E tem a visão turva, né? Às vezes, além da tontura, às vezes eu fico com as vistas meio embaçadas, aquela visão turva, né? Então, quando tem também esse sintoma, então são aqueles conflitos que eu me senti desvalorizada ou impotente por me sentir perseguida por alguém. Eu não estou conseguindo enxergar direito ou eu não quero enxergar direito essa perseguição que eu estou sofrendo. E aí, então, eu tenho essa visão turva por conta disso. Os sintomas, as doenças em geral, gente, de acordo tanto com a epigenética como a nova medicina germânica, elas não são para o nosso mal, pelo contrário, elas são programas biológicos de sobrevivência. Elas vêm para nos mostrar algo que está errado, que eu não estou conseguindo trabalhar, alguma ferida que está aberta e que eu preciso olhar para aquilo. E aí, então, vem aquele sintoma que é para me avisar, olha, tem alguma coisa que você precisa olhar, tem alguma coisa que você precisa resolver, né? Só que como a gente não tem esse conhecimento, a gente fica só tratando os sintomas, só tomando remédio e a coisa não resolve, porque eu não consegui resolver aquele conflito que originou isso. E a maioria das vezes não é um único conflito, tá? Os cachorros aqui estão atacados, tá? Se estiver atrapalhando aí, vocês me falam. Mas a maioria das vezes não é um único conflito. São coisas que vêm acontecendo, a maioria das vezes, desde a infância. E aí é como um copo de água que eu coloco, e por isso que muitas vezes a gente nem consegue fazer a ligação direta com aquilo, porque é como um copo de água que eu coloco embaixo da torneira pingando. Aquilo vai pingando, um evento acontece, uma gotinha, outro evento, uma gotinha, e aquilo vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando, chega uma hora que ele está cheio e com uma única gotinha ele transborda. E depois que transbordou, aí já era. Aí toda e qualquer gota vai transbordando. E aí, então, começa. Então, por isso que muitas vezes quando a gente vai fazer a terapia e a gente descobre, e aí a origem está lá na infância, e aí as pessoas me perguntam, nossa, mas por que só agora que esse sintoma ou essa doença veio aparecer? Por conta disso, porque estava ali, enchendo, gotinha por gotinha. E agora aconteceu, às vezes acontece algum evento, que é um grande evento, e aí não é só uma gotinha, é um balde d'água no copo d'água, e aí transborda muito. Mas às vezes não foi só, às vezes foi só uma gotinha. E quando é um grande evento, é mais fácil até da gente relacionar, nossa, aconteceu aquilo, então pode ser isso. Mas quando é de gotinha em gotinha, é muito mais difícil. Né, a gente ter essa ideia, ter essa noção de que realmente é emocional. E aí a gente fica procurando o físico. E a medicina tradicional ainda não tem, a grande maioria dos médicos ainda não tem esse conhecimento, né, é algo já que está se avançando muito aí pela epigenética, principalmente, né, pela neurociência, a própria nova medicina germânica, então são estudos aí que já vêm sendo feitos já há bastante tempo, desde a década de 70, mas que a gente sabe que para a ciência, para, né, acreditar e oficializar esse tipo de coisa, são coisas que demoram. Né? E por isso que eu percebo que hoje as terapias integrativas têm ganhado tanto espaço, porque cada vez mais a gente está conseguindo entender que a gente não é um ser humano separado em partes. Então, eu vou lá no médico, ele vai tratar o físico, eu vou no psicólogo, ele vai me tratar o emocional, eu vou na igreja e ele vai me tratar o espiritual, por exemplo. E aí, cada um olhando de um foco, olhando uma coisa separada e as coisas não se encaixam. E as terapias integrativas cada vez mais têm olhado para o ser humano como um todo, né? Como corpo, alma e espírito. Né? Os sentimentos não influenciam no físico, o físico influencia no espiritual e vice-versa.
né? Se você não está bem em uma área, todas vão ser afetadas. E tanto a nova medicina germânica quanto a epigenética e a neurociência, principalmente, já tem comprovado isso de uma forma tremenda, tá? E só para terminar, tem aquela questão assim, tem aquelas dorezinhas que, é de vez em quando, e aí então, são conflitos que acontecem de vez em quando, dá e passa, mas tem aquelas dores que são crônicas, né? Eu já atendi pessoas que, desde criança eu tenho essa dor e nunca descobri o que é, né? E essa dor crônica. E aí o que torna uma dor de cabeça crônica? Duas coisas podem acontecer. Primeiro, o uso de remédio. Porque, como eu disse, essa dor ela vem muitas vezes depois que o conflito já passou, e aí ela vem para reparar aquele tecido que foi lesionado. E aí o que eu faço? Eu não aguento a dor, eu tomo remédio. E quando eu tomo remédio, eu impeço o meu organismo de liberar aquilo. E aí toda vez que acontece alguma outra situação com aquela mesma conotação, ou que tem algum fator ali presente, que estava presente lá, e que, por exemplo, aquele exemplo que eu disse no início da criança que lá na infância era chamado de burro e etc., quando ele não precisa ter passado por um conflito, ninguém precisa ter desvalorizado ele, mas só o fato dele passar por uma avaliação, ele já ativa aquele conflito e já vem a dor de cabeça. Porque ele já sente aquele medo de ser desvalorizado, né? Um medo antecipativo já de ser desvalorizado, mesmo que ele não seja. Então está ali presente a avaliação, né? Aquilo ser colocado à prova. Então isso é um trilho do conflito que vai ativar aquela dor de cabeça. E aí toda vez que acontece isso, eu vou lá e tomo um remédio. E as dores vão se tornando, daqui a pouco esse remédio não faz mais efeito e as dores vão ficando cada vez mais intensas e crônicas. E além dos remédios, os conflitos, né? Os conflitos sempre se repetindo na mesma conotação, zumbido no ouvido. Tá, tem a ver também, Tati. Na verdade, assim, o que é o zumbido no ouvido? Para que como eu sempre digo, quando a gente vai avaliar, a primeira coisa que a gente faz é para que serve esse órgão? Então, eu estou com um zumbido no ouvido. Às vezes, tem pessoas que têm a dor de cabeça e o zumbido. Tem pessoas que têm só o zumbido. Então, o ouvido, ele serve para quê? Ouvir, né? Todos os conflitos relacionados ao ouvido, eles têm a ver com eu ouvi algo que eu não queria, ou eu queria ouvir algo e eu não consegui. Estou esperando ouvir aquele carinho, estou esperando ouvir aquele pedido, estou esperando ouvir aquela promoção, estou esperando ouvir um pedido de desculpas, estou esperando ouvir alguma coisa e eu não consigo ouvir. Isso nunca vem. Então, aí, geralmente, quando eu quero ouvir e não estou ouvindo, vai fragilizar o ouvido direito. Se é algo que eu não queria ter ouvido isso, né? Isso foi horrível, eu queria me livrar dessa informação que eu ouvi, aí geralmente vai fragilizar o ouvido esquerdo. E o zumbido vem para quê? Aí sim, geralmente é algo que eu não queria ter ouvido. Então, eu não queria ter ouvido e aí, assim como a proliferação celular lá no nariz para eu não sentir aquele cheiro, o zumbido vem para disfarçar aquele som e eu não ouvir aquilo. E se esse zumbido ele for junto com a dor de cabeça, então provavelmente tem a conotação de desvalorização. Eu ouvi alguma coisa que eu me senti desvalorizada ou impotente e eu não queria ter ouvido aquilo. Então aí eu fico com aquele zumbido ali que é para não ouvir mais aquilo, entende? Então é nesse sentido. E eu falei do programa biológico de sobrevivência, né? Então sempre tem essa questão, né, de olha, eu não quero, eu vou sentir isso aqui para, né, esse barulho aqui no ouvido para eu não me livrar, para eu não ter que ficar mais ouvindo esse tipo de coisa. E aí provavelmente são situações, se isso é recorrente, são situações que acontecem com frequência. E aí então eu estou sempre com aquilo ali que é para eu não ouvir mais esse tipo de coisa. Então, além disso, outro sentido biológico também dos sintomas é dar um tempo,
né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma enxaqueca muito forte e eu preciso ficar lá deitada num lugar escuro, quietinha no meu canto, porque só assim que passa, né? Não tem nem remédio, às vezes não adianta. Eu preciso, mesmo que eu tome remédio, só passa se eu ficar lá deitada, quietinha no meu canto. Então é uma forma do nosso organismo também dizer que a gente está precisando de um tempo, né? Então assim, vou lá, vou ficar deitada, quietinha no meu canto. Aqui ninguém vai me ver, ninguém vai me incomodar. Eu posso ganhar tempo para pensar em como eu vou resolver isso, para digerir isso, né, enfim, é um ganho de tempo para resolver essa situação. Entenderam? Então, basicamente era isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Resumindo, né, se vocês esquecerem, porque eu sei que é muita informação, mas o que vocês precisam, basicamente, se lembrar para que serve, para que é que vem a dor de cabeça, né? É para nos lembrar de algum conflito que nós precisamos resolver, conflitos nos quais eu me sinto desvalorizada e impotente, ou com medo de ser desvalorizada e impotente. Então, via de regra, é isso. Geralmente, antes da enxaqueca, eu sinto um barulho no ouvido como asas de borboleta, acompanhado de visão turva e umas bolinhas igual de sabão. Legal, Rafa. Então, elas estão relacionadas, né? E aí depende, né? Se é ouvido direito ou esquerdo, ou se é nos dois, né? Às vezes é nos dois. Então, é algum barulho... né, e a visão turva, então assim, eu me sinto perseguida, então assim, eu ouvi um barulho, me senti perseguida e aí, né, essas bolinhas vêm também assim meio para para ajudar essa visão turva, né? Então eu não quero ver isso, eu não quero ouvir isso e eu me sinto desvalorizada quando eu vejo e eu ouço isso. Tá? Então é algo nesse sentido. Ouvido direito? Ah, tá. E aí o ouvido direito geralmente é algo que eu quero ouvir, então eu não estou conseguindo, pode ser algo nesse sentido, eu não estou conseguindo ouvir isso, aliás, não tá certo, ouvido direito não tem a lateralidade. Isso, né, eu estou querendo ouvir, eu queria, né, alguma coisa e não estou conseguindo, mas é mais nesse sentido mesmo, de desvalorização e eu me sinto perseguida e eu não estou querendo, né, esse barulho, estou com muito barulho, então eu queria ficar quietinho. Oi, Val, beleza, beijo para você, obrigada, tá? E aí, assim, outra coisa importante de falar também é que essa é o geral, né? Mas não existe uma receita de bolo, porque isso vai depender da percepção que cada pessoa tem do evento que sofreu. Então, o mesmo evento, para um pode dar dor de cabeça, para outro pode dar dor no estômago, para outro pode dar rinite, né? Então, depende de como cada um percebe aquele evento. Então, não existe uma receita de bolo. Eu sei que, se é dor de cabeça, ele vai ter a ver sempre com conflitos de desvalorização e impotência. Sempre vai ser esse o sentimento maior que aquele conflito me trouxe, né? Mas aí cada caso é um caso e só analisando cada um para a gente descobrir. Com o MPC, a gente tem uma técnica para conseguir identificar. E aí, o que é importante a gente saber para descobrir isso? Primeiro, quando começou? Então, quando começou? Quais foram as primeiras vezes que eu tive dor de cabeça? Mesmo que as primeiras vezes não foi muito forte. Às vezes começou com uma dorzinha e com o tempo elas foram piorando. Mas essa primeira dorzinha, quando isso começou? Quando é que foi? Porque aí, por esse quando começou, você consegue descobrir qual foi a gota d'água, né? Que foi ali que deu aquela última gota d'água para o seu organismo falar, agora você precisa olhar isso,
né? Estava sendo fragilizado ali aquele tecido e a partir daí começou então a ter o sintoma físico. Então aí a gente começa a olhar ali, naquela época que aconteceu a primeira dor, o que aconteceu ali de que você se sentiu desvalorizado ou impotente. Aí quando você descobre né, quando começou esse primeiro conflito, esse último conflito, né, que foi a gota d'água que faltava, e aí então a gente tem uma técnica para ir voltando lá para o final, lá para o início dos sintomas mesmo, né? E a grande maioria das vezes eles começam lá na infância, às vezes até na gestação, né? E aí quando eu não sei como começou, não tem problema, porque mesmo que eu não saiba, mas o meu corpo sabe, o meu inconsciente sabe. Mesmo aquelas memórias lá da gestação, a gente não vai lembrar aquelas coisas que aconteceram, principalmente ali antes dos 3, 4 anos, né, que dificilmente alguém lembra, mas o nosso corpo lembra. E aí quando a gente tem a técnica para fazer isso também, quando a gente pensa em uma situação com essa conotação, lá naquela época, né, a gente vai buscar as informações do que acontecia naquela época, mesmo que você não saiba exatamente o evento, mas o que acontecia naquela época, né? E aí a gente sempre encontra. E se a gente não encontrar, o nosso corpo fala. O nosso corpo fica registrado, segundo a epigenética, as nossas células, elas registram na membrana celular todas as emoções que a gente sente ao longo da vida, desde a gestação. Inclusive, a gente tem ali memórias armazenadas desde a 4ª geração passada. E isso, muitas vezes, é o que o que a medicina chama de genético, né? Então, assim, é genético, mas se não tiver aquele fator para ativar um conflito, para ativar aquela memória genética, então não vai ter, você não vai ter aquilo. Mas se acontecer um conflito, e por que muitas vezes a gente fala, é genético, porque minha mãe tinha, eu tenho, porque a gente adota os mesmos comportamentos, a gente aprende os comportamentos, a gente aprende a ver o mundo pelos olhos dos nossos pais, principalmente quando a gente é criança, né? A gente aprende aquelas coisas ali e aí a gente vai reagir da mesma forma que eles reagiam muitas vezes. E aí essas coisas, a gente vai ter os mesmos sentimentos, porque foi o que a gente aprendeu e por isso que a gente fala, a família toda tem, porque a família toda acaba aprendendo os mesmos comportamentos, os mesmos sentimentos, a mesma forma de ver o mundo, entenderam? Faço atendimento online, principalmente online, né? Presencial eu tenho evitado, né? Porque até por conta do Covid, hora libera, hora não libera, então eu tenho feito os atendimentos basicamente online, para qualquer lugar aí do Brasil e fora, né? Desde que se fale português, porque se não falar português aí fica difícil, mas falou português, de qualquer lugar a gente consegue atender. Tá? E aí a gente consegue então diagnosticar lá esse primeiro conflito, ou os primeiros, ou aquele que foi mais intenso para gerar esses sintomas, e aí a gente faz uma ressignificação daquilo, a gente olha para aquilo com outros olhos, traz informações, porque a grande maioria das vezes o trauma aconteceu lá na infância, e na infância a gente ainda não tinha informação intelectual, principalmente, suficiente para entender aquilo como algo que não era daquele jeito, né? É por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de saber qual foi o trauma, porque geralmente ele está lá na infância, e a gente olha para as coisas que aconteceram na infância e fala, não, mas eu já resolvi, aquilo era coisa de criança. Aquilo era coisa de criança hoje, você olhando como adulto. Mas lá para aquela criança, aquilo foi muito difícil, aquilo foi traumático. E ficou armazenado lá no seu inconsciente e nas suas células. E aí, quando acontece alguma coisa que o seu inconsciente, o seu consciente muitas vezes nem lembra, mas o seu inconsciente lembra. E aí, quando ele lembra, ele dispara aquela dor. Ai, Mi, obrigado. A Michelle está falando, melhor tratamento da vida, sem remédio e libera a cura. A Mi está fazendo um tratamento aí, a gente já conseguiu olhar para a intolerância à lactose dela, né, Mi? Para um começo aí de hipoglicemia, de
pré-diabetes, né? E a gente já conseguiu olhar para isso. E é maravilhoso porque, é como eu disse, durante muito tempo eu buscava os porquês e não conseguia entender, né? E hoje eu entendo os porquês de cada sintoma, e quando a gente entende os porquês, então tudo isso fica muito mais fácil. Aí a gente quando a gente traz aquilo para o consciente, então aí sim o nosso inconsciente fala, então tudo já passou, não precisa mais. Você olhou para aquilo, resolveu aquilo, então não preciso mais do sintoma físico para ficar te lembrando disso, né? Então realmente é libertador, né? A Bruna também falando aí, ó, informações transformadoras. Bruna também, a gente está acompanhando aí, né? A Bruna acabou mãezinha fresquinha, com aqueles dilemas todos, né? De início aí de maternidade, apesar de não ser a primeira, mas cada gravidez é diferente, né? Cada filho é diferente, e aí nesses tempos de pandemia tudo se torna muito mais intenso, não é verdade? E agora, pessoal, então, só para a gente encerrar, eu quero fazer um exercício, como eu fiz a semana passada. Quem estava aqui, a gente fez um exercício de respiração né, de relaxamento ali, principalmente para insônia. A Márcia, obrigado, Márcia, gratidão você também. A Márcia também, paciente aí. E hoje eu quero fazer como as dores de cabeça, elas têm a ver principalmente com os sentimentos de desvalorização. E aí, qual é o remédio? Tem feito muito sentido, né, Aline? Agora sim, agora eu entendi tudo, né? A Aline também, aí a gente tem acompanhado e tem sido muito bacana ver a transformação dela, né? O processo dela aí de autocura tem sido muito gratificante. Obrigada, viu, Aline? Então, como as dores de cabeça, elas têm a ver com esse sentimento, principalmente de desvalorização, né? De se sentir desvalorizado. Então, eu quero fazer hoje um exercício de relaxamento, né, de respiração e relaxamento, mas nesse sentido de olhar para si, de dar, porque não é, às vezes a gente se sente desvalorizado porque a gente mesmo se desvaloriza, né? Não é o outro que desvaloriza, o outro só faz com a gente aquilo que a gente deixa. Então, muitas vezes eu busco o meu valor do outro. Eu busco que o outro me valorize, mas o outro só vai me valorizar quando eu mesmo me valorizar, né? Tem que começar comigo. Eu tenho que me amar primeiro, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que encontrar em mim esse valor para que então os outros consigam ver, certo? Então, quem quiser participar, quem puder agora, né? Eu sei que algumas talvez não possam nesse momento, e tudo bem, essa live vai ficar gravada, você pode fazer depois. Mas quem puder, eu queria convidar agora você para se sentar aí num lugar tranquilo, fechar os olhos, se sentar de uma forma confortável e respirar. Vamos começar com aquele exercício de respiração. Para quem já faz terapia, já conhece. Para quem estava aqui a semana passada na live, já conhece também. E para quem não conhece, eu vou ensinar agora. A gente chama de respiração quadrada. E ela é quadrada porque a gente inspira, contando até 5 de uma forma bem lenta e imaginando como se dentro do seu abdômen tivesse uma bexiga, um balão ali, e você precisasse encher esse balão de ar o máximo possível. Então você vai inspirando, enchendo esse balão de ar, contando até 5 de uma forma bem lenta, né? Faz isso de forma bem lenta. Quando encheu, você, né, contou até 5, encheu completamente esse balão, você segura o ar um pouquinho, contando até 5. Depois, você expira, esvaziando completamente esse balão.
que está ali, até sair completamente o ar, contando até 5 também. E depois segura contando até 5. Então, inspira contando até 5, segura contando até 5, inspira, segura, expira, segura. Sempre contando até 5, por isso que a gente chama de respiração quadrada, né? Inspira, segura, expira, segura. Contando até 5, de forma bem tranquila, bem calma, tá? Inspirando, expirando, como se nesse momento não houvesse mais nada a fazer. Simplesmente inspirar, expirar, percebendo como é fácil, como é leve, como é automático fazer isso. E mesmo sendo tão simples, mesmo sendo algo tão automático, que a gente não precisa de esforço algum para fazer, ainda assim é algo vital. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é a respiração. Se ela parar, a gente para. E é tão simples. É simples como é simples a gente olhar para a gente. É simples como é muito mais simples a gente olhar para as nossas dores do que fugir delas. É simples e é vital. Então agora, inspirando, expirando, eu quero que você vá entrando em contato com você mesma. Lá dentro de você, naquele lugar, no meio do meio de lugar algum, onde não existe mais nada, nem ninguém, a não ser você mesma. Sem máscaras, sem disfarces, sem rótulos, só você, na sua essência. E aí, nesse lugar, com você mesma, comece agora a ouvir essa canção que eu ofereço para você, para cada uma de vocês que está aqui ouvindo e que vai ouvir depois. Construir
E é isso, gente. Vai respirando, vai sentindo esse amor, vai sentindo quanto valor você tem. Você não é fruto do acaso. Mesmo aquelas pessoas que talvez digam, eu não fui planejada, a minha gestação foi por acaso. Talvez para os seus pais podem ter sido, mas não foi assim. Essa não é a verdade, porque mesmo antes de você nascer, Deus sonhou com você. E a gente pode ter a certeza disso quando a gente olha para a palavra dele. Eu não sei se você acredita em Deus, eu acredito muito. E se você não acredita, tá tudo bem também, tá? Quando a gente fala em terapia, a terapia ela não tem nenhuma conotação espiritual. Mas para mim, como eu disse, o homem não é um ser desintegrado. Ele tem corpo físico, que tem sentimentos, que tem sintomas, que tem dores, que tem doenças. Ele tem uma alma que sente todas essas emoções. E ele tem um espírito que se conecta com Deus e que quando essa conexão é completa, torna mais fácil as emoções, o físico, né? A conexão aí então se torna completa. E eu quero encerrar então essa live dizendo isso para vocês, que mesmo aquele que acha que não foi amado, que não foi planejado, que nasceu sem, né, por acaso, um fruto do acaso, o Salmo 139, nos versículos 13 a 16, dizem assim: O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então, é isso. Ele sonhou com você, ele planejou você e ele tem um propósito para a sua vida. Então, você não precisa buscar fora essa valorização, você não precisa dessas dores de cabeça para se sentir de conflitos, de situações em que você se sentiu impotente e desvalorizado, porque ele te criou, ele planejou você, ele escreveu os seus dias no livro dele, mesmo que antes de nenhum deles existir. Ele formou cada um dos seus ossos. E eu já ouvi dizer que ele é bom no que ele faz, sabe? Eu não acredito que Deus faz uma coisa estragada ou pela metade ou meia boca, não. Então, se foi Ele que criou você e Ele é perfeito, você é perfeito. Tá bom? Então, encerro com isso. Muito obrigado, muita gratidão a todos vocês que estiveram aqui. E até a próxima. Eu vou deixar depois no Stories uma caixinha lá para vocês sugerirem os próximos temas, o que vocês querem ouvir, tá bom? E muito obrigada para vocês. Depois eu vou deixar a live salva e aí eu quero que vocês comentem lá ou me mandem mensagem no direct comentando
se tudo isso fez sentido para vocês, se vocês têm alguma dúvida ainda, tá? E se quiser também marcar um atendimento, atendo online, a gente vê lá. Tá bom, gente? Muito obrigada. Até mais.